Muito boa noite. Eu estava pensando um pouquinho no tema de hoje e espero que as palavras saiam conforme a Siyata Dishmai, a ajuda que Hashem deu durante a preparação do Shiur. Para a pessoa no mundo hoje poder imaginar alguma coisa, começar a pensar, imaginar, sonhar, o que a pessoa precisa fazer? Ou dormir, se alguém quer sonhar, ou ele dorme, ou o que ele faz? Ou ele vai para Disney. Ele começa a ver o mundo da imaginação, os brinquedos, o mundo da fantasia, não é? Só quer imaginar, quer sonhar, ele vai para Orlando. Talvez tenha algum outro lugar também. O Yehudi para sonhar tem um outro jeito. Fora dormir, fora ir para Orlando, se o Yehudi quiser sonhar, ele tem outra forma de poder habilitar o poder dele de sonhar. O assunto de hoje, se Deus quiser, é um assunto que já faz parte das nossas vidas, não é nada de novo. A gente fala, você está vendo uma coisa nova, um assunto novo? Não é uma novidade para nenhum Yehudi. Alguns fazem mais, outros menos, mas para nenhum Yehudi. Mas é algo que precisa de reforço e da gente conversar sobre isso. Por quê? Por causa da regra do Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, na introdução do livro dele, fala uma regra que se a gente fosse encontrar num livro de uma livraria no shopping center, não venderia uma edição, um volume, uma cópia. O Mesilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto fala na introdução do livro dele o seguinte, olha, tudo que eu vou falar nesse livro para vocês já sabem, não tem nem uma novidade. Você vai comprar um livro, vai comprar um gibi, olha meu amigo, tudo que tem aqui você já conhece. Então, não vai ficar na prateleira primária, nem na secundária vai ficar escondido. Mas, quanto a regra verdadeira, por isso que o Mesilat Yesharim ficou tão famoso, se não é que fique agora, quanto mais nós fazemos uma atividade, mais, em português a gente fala, mais sabida é a coisa, menos a gente presta atenção. Vamos lá. A gente vai ver como um Yehudi sonha de verdade. Em Parashat Korach, tem a famosa discussão entre Moshe Rabbeinu e Korach. E a discussão era tão verdadeira, tão atrativa, tão atraente, que Korach conseguiu chamar quantas pessoas para participar do grupo dele? 250, não um movimento sem terra, pessoas que não tinham nada, não tinham de viver. 250 pessoas do quê? Que terminaram MIT. 250 pessoas que estavam em Oxford, em Cambridge, estudando, pessoas muito qualificadas, intelectualmente e espiritualmente também. Como que a gente vai provar quem está certo, Korach ou Moshe Rabbeinu? Qual que foi o teste que eles fizeram? Qual o teste? Alguns estão no time de Moshe Rabbeinu, outros no time de Korach. Como é que a gente vai saber se o placar deu 1-0 para Korach ou 1-0 para Moshe Rabbeinu? O famoso teste que está escrito na Torá foi o Ketoret, o incenso. Moshe Rabbeinu falou o seguinte, vamos eu trazer um incenso e vocês trazerem um incenso. O incenso que Hashem aceitar ele queimar, ver um fogo do chama e me consumir, é porque é verdade. Se for o meu verdadeiro, eu sou verdadeiro, vocês são pilantras. Se for o contrário, então eu sou um charlatão, Moshe Rabbeinu falando, né? Deus me livre, e vocês, grupo de Korach, vocês estão certos. Tá bom? Antes de Moshe Rabbeinu trazer o Ketoret junto e começar o jogo, e a gente vai ver qual o score, se é 1-0 para quem vai ganhar o jogo, Korach ou o outro time, Moshe Rabbeinu faz uma tefilá. Parashat Korach, Perek Tetzain, Pasuk Tedvav. Ele fala 3-4 palavras de um pasuk que eu peguei para vocês. Moshe Rabbeinu fala para Hashem, Hashem, s'il te plaît, por favor, Al Tefen El Minchatab. Não se dirige, não aceita, Mincha é a oferenda, não aceita o quê? A oferenda deles. Qual seria a oferenda deles? O Ketoret, o incenso. O Ramban traduz esse pasuk um pouquinho, de uma forma um pouquinho diferente, bem pouco. Ele fala o seguinte, olha, Al-Tefen el-Minchatam não aceita a oferenda deles, não se refere ao Ketoret somente, não aceita o Ketoret deles, porque, né? E também não aceita o quê? A tefilá deles, a reza deles. Como assim? Só preste atenção, algo de arrepiar. Tem um grupo indo contra Moshe Rabbeinu. O
que Moshe Rabbeinu reza para Hashem? Não aceita a oferenda deles, não aceita o ketore deles, não aceita a tefilá deles? Que ridículo! Quem estava certo? A gente que não tem nenhum envolvimento emocional, viu a história séculos depois. Quem estava certo? Moshe Rabbeinu. Qual a necessidade de Moshe Rabbeinu fazer uma tefilá, uma reza? Por favor, Hashem não aceita o ketore deles. Se Hashem aceitasse o ketore deles, isso mostraria que Moshe Rabbeinu está errado e Korach está certo e toda a Torá é mentirosa. É algo de arrepiar. Qual a necessidade de Moshe Rabbeinu pedir para Hashem não aceita o ketoret, o incenso de Korach e o grupo deles? Para a gente vivenciar um pouquinho mais a pergunta e ficar um pouquinho mais dolorida na gente, Moshe Rabbeinu foi o homem mais famoso do Sefer Torah. Concordam? Sem desmerecer nenhum outro personagem. Mas o homem mais famoso do Sefer Torah é Moshe Rabbeinu. O livro mais famoso do mundo até hoje, mais vendido, conforme o Guia dos Curiosos, quem é? A Bíblia. Então você está falando de o homem mais famoso do livro mais vendido no mundo, inclusive no século 21 hoje. Veio um grupo de pessoas desafiar, Moshe Rabbeinu fala, por favor, Hashem, não aceita o Corban. Óbvio que ele não vai aceitar o Corban, a oferenda, o ketore deles. Mais ainda, olha como a gente lê a Torá e olha a diferença entre viver a Torá e ler a Torá. Em Pirkei Avot está escrito o seguinte, no Perek Rei, tem algumas coisas que Hashem criou antes de finalizar a criação do mundo. Quando Hashem finalizou a criação do mundo, alguns poucos momentos antes, Hashem criou algumas coisas que estavam pré-programadas para existir durante a história do mundo. Uma das coisas que foram criadas Ben Hashmashot, quer dizer, momentos antes de finalizar a criação do mundo, o que está escrito? Piaretz. O que quer dizer Piaretz? A boca da terra. Para que a boca? Hashem criou uma boca na terra para comer rodízio de sushi? Koisat? Porque Hashem criou a boca da terra. Piaretz é a boca da terra. Qual a tradução? Todos os comentaristas falam, e essa é a única tradução, que quer dizer Piaretz? A boca da terra, para no futuro, centenas de anos depois, existir um milagre de engolir Korach ve'adato, não é? Engolir todo o grupo de Korach. Ou seja, preste atenção. O grupo de Korach já estava pré-programado, porque Hashem sabe tudo, ele não tira o livre-arbítrio entre parênteses, mas ele já sabe tudo porque Hashem está acima do tempo, fechando parênteses, que o Korach ia ser engolido pela terra. Então, de novo, qual é a razão que Moshe Rabbeinu teve que fazer uma reza, por favor, não escuta a tefilá de Korach e não aceita o incenso deles? Primeira coisa é Korach contra o povo, e segunda, que já estava pré-programado, em Piaretz, como consta em Pirkei Avot, foi uma das coisas que foi criadas Ben Hashmashot, um dos milagres que ia acontecer. Uma das yeshivot que houve no mundo, que muitos sábios vieram dela na geração passada, obviamente produziu muitos Talmidei Chamim, muitos sábios, é chamado Yeshiva de Kelem. Em Kelem, o chefe de Yeshiva é chamado Alter de Kelem. Ele dá uma resposta, ele fala que essa é a única resposta possível, vem aqui. Pessoal, é de arrepiar. O poder da tefilá da pessoa, o poder da reza da pessoa, da oração da pessoa, ele é tão forte que independente de quem ele vem, inclusive do Al Capone da história da Torá, que é Korach, que na verdade Korach, quando se fala de machloket, de discórdia, de briga, e se fala uft, que feio, aib, é Korach, Moshe Rabbeinu teve que rezar para neutralizar a tefilá de Korach. Moshe Rabbeinu teve que rezar para neutralizar a tefilá de Korach, mesmo que Hashem já pré-programou que devia haver Piaretz, e Korach tinha que ser engolido. Por quê? Porque diz o Alter de Kelem, daqui a gente vê o fato que Moshe Rabbeinu teve que rezar para neutralizar a tefilá de Korach. Hashem, por favor, Korach rezou, aceita o meu korban, porque Korach achou que ele estava certo, aceita o meu incenso, que se Moshe Rabbeinu não rezasse, possivelmente Korach, Hashem teria que receber o incenso dele. Eu não sei qual seria o final da história. E Korach não seria engolido pela terra. Bomba! Moshe Rabbeinu falou, não aceita o korban deles, não aceita a tefilá deles. Esse é o poder da reza, inclusive de Korach. Acompanhem comigo. Quase que eram 250 pessoas. Não, mas eram 200, está certo que era Korach, era um grande minyan, eram 25 minyanim. Mas era 25 minyanim de bandidos. Hoje que a gente não está vivendo,
A gente já passou a história, a gente não está vivendo emocionalmente. Tem 250 Rechaim indo contra Moshe Rabbeinu. Tem razão. Mas o poder da Tefilá é tão forte, Hashem criou algo chamado Tefilá. A Tefilá tem um poder tão grande que até para ir fazer um assalto, a Tefilá pode ajudar. Por isso que teve que neutralizar isso. A lição é o poder da Tefilá, inclusive de Korach. Acompanhem comigo, olha o poder que a Tefilá tem. A gente sabe que tem um tratado do Talmud famoso, que fala sobre, chamado Tratado de Makot, e um dos capítulos lá se dedica somente a um assunto chamado Arei Miklat. Arei Miklat era uma pessoa que matava quase que sem querer, não é 100% sem querer, de uma forma muito sucinta. Se ele matava mais ou menos sem querer, vamos chamar de alguma forma ou outra, não foi por querer e não foi 100% sem querer. A Gemara dá todas as definições, é bem longo, mas a gente precisa aqui que é mais ou menos sem querer, chamado Shogeg. Essa pessoa vai para um lugar chamado Arei Miklat, é o que a gente chamava na nossa época, no Pix. Ele ficava naquelas cidades de refúgio protegidas. E aí ele ficava lá. Ele matou Reuven, matou Shimon sem querer. Se Reuven não fosse para a cidade de refúgio, em hebraico Arei Miklat, os vingadores do falecido podiam matar o assassino. No caso Reuven. Se ele ficasse nesse lugar chamado Arei Miklat, Reuven estava protegido. Até quando ele precisava ficar em Arei Miklat? Até morrer o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, né? Agora, se o Kohen Gadol morrer depois de 3 anos, por exemplo, a pessoa que matou sem querer, ele volta para a cidade dele e ninguém pode fazer mais nada com ele. E se o Kohen Gadol viver Abar Mil Ashrin, 120, ele ia ficar lá até os 120 anos da vida do Kohen Gadol. Então a maior felicidade do mundo seria o quê? A hora do Kadish do Kohen Gadol. Quem matou sem querer está naquela cidade? Por que quer dizer estar naquela cidade? Ele abandonou, não tinha internet. Ele abandonou o trabalho dele. Ele não tem como ir na lojinha mais. Ele abandonou os amigos. Abandonou... Ele ia jogar futebol à noite. Ele não tinha mais grupo de jogar futebol. Abandonou a família. Férias, o shiur, boa. Então ele ficava sozinho lá. Com mais outro grupo de pessoas que moravam lá e assassinos. Então eles estavam muito felizes, os assassinos de Arei Miklat, quando o Kohen Gadol morria. A Mishnah conta isso pra gente. Não é lenda. Não é Chapeuzinho Vermelho, Balatashvili, é a Mishnah. A Mishnah em Makot fala que a mãe do Kohen Gadol ia distribuindo bolachinhas. Ela fazia croissant, pão com labne, esfirra de zatar, ia distribuindo para as pessoas, olha, para as pessoas que estavam em Arei Miklat. Para quê? Não mata, não reza pelo meu filho, por favor, olha como eu sou gentil, cuida do meu filho, não reza contra o meu filho para ele morrer mais cedo. E ela distribuía, a Mishnah fala que ela distribuía comida, as pessoas conhecem isso, mas a próxima parte da Mishnah não é tão famosa, e ksut, roupas. Então, o cara estava lá em Arei Miklat abandonado, então ela fazia para um de tricô, uma malha, para o outro fazia um charrata de tricô, um pijama bonito, um chinelo. Tudo isso para quê? Para as pessoas que mataram sem querer em Arei Miklat não rezarem para o Kohen Gadol morrer, porque a coisa que eles mais queriam era voltar para casa, e só podiam voltar com segurança quando o Kohen Gadol morria. Agora preste atenção, a Gemara, em Makot, na página 11a, faz uma questão. Por que a mãe dava bolachas e roupas para as pessoas? Para eles não rezarem para o Kohen Gadol morrer. Então a Gemara faz uma conclusão simples. Tama delomatzlo. Toda a razão é que eles não rezem. Matzlo, diz a Gemara em Makot, se eles rezassem, o que ia acontecer? Maiti, o Kohen Gadol o quê? Ia morrer. Ops, pergunta a Gemara. A Gemara traz uma regra, Kilat Chinam Lotavó. Se uma pessoa amaldiçoa o outro e ele não merece, então ele não vai ser afetado pela maldição. Então pergunta a Gemara em Makot, por que a mãe precisava dar bolachas e roupas para não rezarem para o filho dela, o Kohen Gadol, morrer? Porque senão iam rezar para o filho morrer para eles poderem voltar para casa. Mas presta atenção, como é que a reza, a maldição de alguém vai afetar o Kohen Gadol se ele não merece que isso aconteça com ele? Então a Gemara, no Talmud Bavli, a gente sabe que a gente teve 2 Talmud, o Bavli, que veio do Iraque, e o Yerushalmi, que foi feito em Israel. O mais estudado hoje é o Talmud Bavli. O Talmud Bavli dá uma resposta. O Talmud Bavli fala que a maldição não é sem querer. Não é, o Kohen Gadol, em parte, merecia, porque ele devia rezar para que fatalidades como essa, sem querer, não acontecessem no povo.
Então não é uma maldição que o Kohen Gadol não tem culpa no cartório, ele tem um pouco de culpa. Assim diz o Talmud, ele foi um pouco responsável, boa. Mas o Talmud Yerushalmi traz uma resposta espetacular, ele diz diferente. O Talmud Yerushalmi fala o seguinte, qual a pergunta da Gemara? Se o povo amaldiçoar o Kohen Gadol, ele não tem culpa no cartório, então ele não vai ser afetado. Então por que a mãe precisava, vamos dizer assim, subornar as pessoas para não rezar contra o filho dela? Olha que espetacular. O Talmud Yerushalmi fala para a gente o seguinte, se tem razão, uma maldição contra uma pessoa não pode afetar a pessoa se a pessoa não merece. Mas olhem que diamante. Diz o Talmud Yerushalmi, mas uma tefilá de uma pessoa sim pode afetar uma pessoa. Se uma pessoa reza para o outro, não ele não amaldiçoou, eu vou rezar tefilá para que a pessoa morra. E mesmo que a pessoa não mereça morrer, se a pessoa que rezou fizer uma tefilá tão forte, aquela pessoa pode ser afetada. Por quê? Porque existe uma metziut, uma realidade chamada tefilá. Tefilá tem uma realidade no mundo. Então qual foi a pergunta? Por que a mãe tem que distribuir bolachinhas? Se o filho não merece morrer, é uma maldição em vão. Então se alguém amaldiçoa outro em vão, ele vai ser afetado? Diz o Talmud, não. Maldição não, mas uma tefilá, uma reza, sim vai ser afetado. E por isso que a mãe do Kohen Gadol, o que ela fazia? Distribuía bolachinhas, e kakeblos, e halawa, para quê? Para as pessoas falarem, tá, ela é tão gentil com a gente, vamos ter pena, piedade do filho dela. Olhem a bomba de poder da tefilá. Aprendemos duas coisas. Mesmo se Korah rezasse contra Moshe Rabbeinu ficou com medo. Ele teve que fazer uma tefilá para neutralizar a tefilá de Korah, a reza de Korah. E o segundo legado que a gente viu agora é o poder da tefilá. A pessoa poderia rezar contra o Kohen Gadol, mesmo que ele não tenha nenhuma culpa. Só que a ideia é que ele não tem culpa. A tefilá não tem a ver com culpa ou não tem culpa. A tefilá é uma realidade. Muitas vezes já vi, já que eu dou aula em escolas, tomara que o professor não venha hoje. Ao invés de a gente ter recreio de meia hora, a gente vai ter recreio de 1 hora. Uma criança que pensa isso é uma criança o quê? Feliz. Saudável e feliz. Se ele nem isso não puder, vamos pensar mais. Rabino, pode rezar para o professor morrer e não vir? Não pode, a gente viu na Gemara agora. Talvez a tefilá da pessoa vai acontecer isso. Talvez furar o pneu, não sei. Mas rezar para morrer? Imagina, se a pessoa rezar de verdade, o professor... Melhor que os alunos não escutem isso, eles vão rezar de verdade, né? Então, agora sim, dá para entender uma Gemara que é muito, muito difícil. O Tratado de Brachot, na página 10a, tem uma Gemara, e a Gemara conta para a gente o seguinte, sabe que hoje em dia é uma pessoa muito chata, como a gente fala em português? Sair. Sair em árabe, mas como fala sair em português? É muito sair, quer sair? Mala, ele é mala. Hoje em português, no português assim, linguajar assim, dos jovens, o cara é mala, o cara é muito chato. Nem rodinha não tem, né? Muito chato, mala. Mala sem alça. Mala sem alça. Rav Meir, a Gemara conta em Brachot, na página 10a, tinha algumas pessoas que eram malas, não paravam de encher o grande Rav Meir, o grande Tana Rav Meir, incomodavam ele, outros Eudim, não paravam de encher ele. Com pergunta, aquelas perguntas que não tem resposta, que eu não quero saber a resposta, tem resposta, mas eu não quero saber a resposta. Era gente chata demais. Então Rav Meir esperou 1 dia, 2 dias, 10 dias, falou, não aguento mais essas pessoas, 100 dias eles não param de atrasar no meu dia, não fiz nada para eles. Rav Meir teve uma ideia, falou, vou rezar para eles morrerem. Pronto, elimina o problema. A esposa dele, um nome que não é muito famoso, chamada Brúria, não é um nome muito famoso e comum, falou para Rav Meir, querido Rav Meir, por que você, em vez de rezar para eles morrerem, não reza para que eles façam tshuva, para que eles parem de ser mala, parem de ser chatos? Ah, tá bom, a Gemara fala, boa ideia, ele rezou, e aí o que aconteceu? O Talmud, aqui termina a história, que eles sim fizeram tshuva. Não quer dizer que eles viraram Rav Arashi, mas pararam de incomodar Rav Meir, naquele ponto pelo menos fizeram tshuva. Um dos comentaristas na Gemara, que está na Gemara, atrás de toda a Gemara tem, é chamado Maharsha. Maharsha veio em 1700, o Maharsha faz a seguinte questão, como assim? Rezar para que eles façam tshuva, e eles fizeram tshuva? Se tem uma coisa que não está na mão de outra pessoa rezar para o outro, é o quê? Que faça tshuva. Eu posso rezar para a pessoa se curar, eu posso rezar para a pessoa não perder o avião, posso rezar para a pessoa não pegar trânsito, mas rezar para que o outro faça tshuva, o livre-arbítrio da pessoa rege em volta do quê? Dele próprio escolher o caminho bom ou ruim. Ninguém pode escolher pela pessoa.
Então pergunta ao Marsha, como que é possível que Rav Meir rezou, conforme a solicitação da esposa dele brilhar, que as pessoas fizessem tchuvá, e de fato eles fizeram tchuvá por causa da tefilá dele. Então, tem muitas respostas para isso, mas conforme o estudo de hoje, a resposta é a seguinte: o genro do Rav Shach, Zichron Libraha, Rav Bergman, falou a seguinte resposta, olha que interessante, ele falou o seguinte: pessoal, apertem os cintos. De fato, a pessoa tem livre-arbítrio. Eu não posso mandar sobre o livre-arbítrio do outro, tem razão. Exceto, que toda regra, a gente sabe que uma das regras é que toda regra tem sua exceção. Diz ele, daqui a gente prova que a tefilá é mais forte do que a Bechirat Chofshit, do que o livre-arbítrio. Repito, assustador, li algumas vezes, a tefilá da pessoa, ou alguém que faça por ela é mais forte do que a Bechirat Chofshit, do que o livre-arbítrio da pessoa. A única coisa que está acima do livre-arbítrio da pessoa é a tefilá. Alguém pode rezar por fulano, obviamente que não quer dizer que ele vai fazer tchuvá, mas vai ajudar muito ele a fazer tchuvá. Mas como? O livre-arbítrio está na mão das pessoas, tem razão. Ninguém pode fazer nada por mim, tem razão. Mas a tefilá é a única coisa que está acima da Bechirat Chofshit, do livre-arbítrio da pessoa. Espetacular. O que isso tem a ver com sonho? A gente falou, poxa vida, como a pessoa sonha. Alguns vão para Disney, outros dormem. Um Yehudi, para sonhar, o que ele faz? Começa a rezar. Começa a tefilá que a pessoa começa a rezar. E começa a sonhar, melhor dizendo. Só quer sonhar, o que ele faz? Começa a me dar. Hashem se vai dar e tiftar. Ele entra de primeira classe, ele vai para a China, volta. Vai para Tóquio, volta. Ele vai para o container dele, volta. Vai para o centro da cidade, volta. Ele lembra que o carro estacionou-se em zona azul. 1 milhão de coisas ele lembra justo na hora da tefilá. O que ele não lembra o ano inteiro, ele lembra em 2 minutos na tefilá. Por quê? Por quê? Porque o Yehudi não é bom? Claro, o Yehudi é tzadik. Por que lembra tanta coisa? Porque a tefilá é tão potente que a Tzerá fala, se eu deixar o homem e a mulher ficar tranquilex, rezando, eu vou perder minha parnassá no fim do ano, diz o Yetzirará. Eu não vou ganhar sustento. Então eu vou tentar fazer eles sonharem. O melhor momento para sonhar e lembrar tudo que você precisa fazer é na Midá. Obviamente que não é certo. Um passo adiante. Eu sei que vão ficar assustados com isso, mas está escrito, essa é a Gemara. A Gemara em Moed Katan fala para a gente, olhem que bárbaro. Eu quando vi isso aqui, ainda bem que não tinha ninguém no segundo andar de casa que estava preparando o shiur, comecei a dançar sozinho. Eu olhei para trás e vi que não tinha ninguém. Olhem, é de babador isso. A Gemara fala em Moed Katan na página 18b. O seguinte, que em Chol Moed, os dias intermediários entre Pesach e Pesach, começo e fim, ou Sukkot e Sukkot, Shavuot não tem Chol Moed, mas no Chol Moed de Pesach ou Sukkot, não se pode fazer algumas atividades. Dentre elas o quê? Casar. Não pode casar no Chol Moed. Pergunta a Gemara por quê? Alguns diriam porque tem que ficar feliz. Então, mas não é essa a razão, A Gemara fala outra coisa. A Gemara fala o seguinte. A Gemara fala Eme arevim simcha besimcha. Meu amigo, em Chol Moed, você tem que estar feliz com o quê? Com o Chol Moed, com o Sukkot ou com o Pesach, e não com tua esposa. Vesamachta behagecha, fica feliz com a festa, velo beishtecha, e não com tua esposa. Então, não pode fazer casamento em Chol Moed, essa é a halachá. Agora, pode fazer o noivado em Chol Moed? A Gemara fala pode. Por quê? Diz a Gemara, assustador. Shema yekademenu acher. Talvez outra pessoa vai casar com ela antes de você. Quer dizer, vai noivar com ela. Quer dizer, casar em Chol Moed não pode, mas noivar pode. Por quê? Porque se eu não noivar com Sará, o que vai acontecer? Talvez outra pessoa vai pegar Sará. A Gemara faz uma pergunta óbvia sobre isso. Fala, como assim? A própria Gemara ela faz essa pergunta, que quem já foi em qualquer Sheva Brachot já escutou essa Gemara. Tá bom? Diz a Gemara, um pouquinho diferente do que a gente escutou. Bechol Yom, todos os dias, não 40 dias antes da pessoa nascer, todos os dias, diz a Gemara. Bechol Yom Val Yom, você não aguenta mais escutar isso. O quê? Bat kol yotzet veomeret. Sai uma voz celestial e diz que está pré-programado o seguinte: Bat peloni le poloni. Bat min, sim, agora fala lá em Moed Katan, todos os dias. Filha de fulano para fulano. Em outras palavras, Sará com Avraham, Yitzhak com Rivka, está pré-programado.
Então, como que você está falando? Pode noivar em Rola Moed, porque talvez alguém vai pegar a tua esposa. Se tem alguma coisa que ninguém pode pegar minha esposa, porque já está pré-programado. Então, os Agmarás têm razão, você tem razão. Só mais uma coisa. Que mais foi decretado? Todo dia sai uma bat kol. Sadeh ploni le ploni. Que campo vai ser para a pessoa? A parnassá da pessoa também está pré-programada. Então, a Agmará fala, por que eu posso noivar com alguém se já está pré-programado? Diz o Talmud, tem razão. Shemei kademenu acher, talvez outra pessoa vai antecipar. A Agmará adiciona mais uma palavra, berachamim. Quer dizer berachamim? Através de piedade. Quer dizer piedade, em outras palavras, tefilá. O que quer dizer isso? É o seguinte. Eu posso noivar com ela em Rola Moed, porque se eu não noivar, pode ser que mesmo que saiu uma voz celestial todos os dias falando que eu tenho que casar com fulana, e ela comigo, alguém vai fazer tefilá, e ele vai merecer ela, e eu vou perder o meu basra, que foi instituído todos os dias e 40 dias antes de eu nascer. Este é o poder da tefilá. Então, depois que eu li essa Gemara, as pessoas me perguntam, Rabino, casamento é mina shamayim? É dos céus? É. Mas tem duas conotações agora no shiur. Ou porque Hashem mandou, ou porque sua tefilá chacoalhou tanto o shamayim, o céu que fez ela ser sua. Em outras palavras, talvez nós não casamos com a mulher que casamos, ou com o marido que nós casamos, porque foi pré-programado. Talvez eu tinha um outro pacote não tão bom, e eu ganhei um melhor, se eu fiz tefilá, por causa da minha tefilá. Assustador, de arrepiar. Ou talvez você perdeu, porque você não fez. Boa, verdade, boa. Ótima. Talvez eu perdi, não é o caso de ninguém aqui. Talvez, eu não quis falar isso para ninguém apanhar no meio do show. Talvez a pessoa perdeu, porque outra pessoa fez tefilá e roubou o shidur dele. Mas boa. Bom, melhor você dormir de capacete hoje. Quando eu vi isso, de verdade, pessoal, dá vontade de dar uma cambalhota. Mas já que estão filmando, a gente não pode mais dar cambalhota. Estão gravando e filmando, não posso dar cambalhota. Mas olha o poder da tefilá, culpa é do cameraman. Olha o poder da tefilá, da reza da pessoa. Tudo começa em Bereshit. Sefer Bereshit, eu costumo dizer, nunca vi isso escrito, mas para mim, Parashá de Bereshit é o microcosmo do Sefer Torah inteiro, é o DNA do Sefer Torah inteiro. Logo no começo de Parashá de Bereshit, no segundo capítulo, Perek Bet, Pasuk Zayin, famoso Pasuk, Vaipach be'apav nishmat haim. Hashem criou no homem, colocou nele, por isso que os Faradi têm nariz grande, a Neshama pelo nariz. Bom, que é, como se traduz Neshama? A famosa tradução do Unclus é o fato de poder falar. Conhecíamos isso? Sim, mas a gente nunca viveu isso. Por quê? Porque para e vive a situação de novo de Bereshit. Quem existia no mundo? Os animais. Tá, os animais e quem mais? Adam. Quem mais com Adam? Nobody. Perek Bet, Pasuk Zayin, ninguém. Pergunta Rav Schwab, ele tem um livro chamado Bene Bet HaShoevah, por que Hashem criou a fala para o homem? A mulher não existia ainda. E depois que a mulher foi criada, o Hashem criou 2 ouvidos, né? Para o homem escutar bastante. Falar pouco e uma boca. Mas a pergunta é, por que Hashem criou a Neshama, que a Neshama se desenvolve através dela, se manifesta, melhor dizendo, através da fala, se não tinha com quem falar? Diz, olhem que conclusão, diz Rav Schwab, Muchach Mizeh, uma boa pergunta, já traz a resposta, né? Muchach Mizeh, óbvio daqui, olha a resposta dele, Sheikar netinat koach hadibur ba'adam, a força, o poder da fala no homem, Haita letzorech sheidaber imboro, é para a pessoa conversar, não fazer tefilá, conversar com a Kadosh Baruch Hu. Tefilá é chato, conversar com a Hashem é mais legal. A razão que Hashem criou a fala é única e exclusivamente para Hashem, o principal para o homem falar com Hashem, porque senão teria criado quem? A mulher e depois a fala. E foi o contrário. Show de bola. Como se fala, qual é o nome do primeiro homem? Qual era o nome dele? Adam. Olhem que espetacular. A palavra Adam, como se escreve Adam? Aleph, Dalet e Mem. Show. Então, como se escreve Aleph? Aleph, Lamed e Pei Sofit. Aleph. Dalet é Dalet, Lamed e Taf.
E a letra Mem, se eu for escrever ela por extenso, é Mem e Mem Sofit. A palavra Adam é composta pelas letras Aleph, Dalet e Mem. Se eu for escrever Aleph, Dalet e Mem, depois vocês comprovam isso. Quem estiver dirigindo, escutando o shur, não faz isso como no volante, né? Mas, olhem que interessante, se eu pegar a palavra Adam, acompanhem comigo, é Aleph, Dalet e Mem, e eu soletro ela, então, por exemplo, vamos de novo, Aleph é Aleph, Lamed e Pei. Eu tiro a parte externa da letra. Que é a parte externa? É a primeira que aparece. Eu tiro a letra Aleph, Dalet e Mem. Se pegarem uma caneta depois, vão ver que sobra do Aleph, Lamed e Pei Sofit. Do Aleph, né? Lamed e Pei Sofit. Do Dalet, Lamed e Tav. E do Mem, mais um Mem. Se eu tirar Hitzoniut, a parte de fora do Adam, o que sobra? Depois vocês peguem um papel, sobra a palavra Mitpalel. Rezador. Não existe em português, orador. O que quer dizer isso? Não orador de fala, mas de reza. Porque a essência de Adam, seja ele homem ou mulher, é Mitpalel. Por quê? Fato é, por menos religioso que a pessoa seja ou deixa de ser, ele nunca sabia nem que religião ele é, quando ele entra em apuros, o que ele faz? Ele reza, mas da onde? Não sei, intuição. Porque o íntimo do homem é fazer tefilá. Vou contar para vocês uma história de arrepiar. Estão prontos? Uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida. Eu li ela faz muitos anos e guardei uma história verídica. A história aconteceu em 2008. Dvir Emanuelov é o nome das pessoas. A pessoa que aconteceu é um soldado israelense que ele morreu durante a batalha de Gaza, infelizmente. Obviamente que esse menino tinha uma mãe, a mãe dele chamava Dália, Dália, melhor dizendo, ela tinha perdido o marido 2 anos antes, num acidente de veículo, e perdeu o filho 2 anos depois, durante o confronto em Gaza, soldado israelense, filho dela Dvir. Estava muito difícil, emocionalmente para essa mãe, como a gente possa um pouquinho imaginar, né, longe de cada um de nós. E Dália falou para Hashem, por favor, isso é tefilá também, conversar com Hashem, não precisa ser no meio da Midá. Eu preciso, a Kadosh Baruch Hu, sentir que a morte do meu filho teve alguma razão maior. Eu fiquei sem nada na minha vida, só tenho uma filha agora em casa. Eu queria sentir um abraço do meu filho, de alguma forma, Kadosh Baruch Hu vir, para entender que o falecimento dele teve alguma razão. Fez tefilá, pessoal, escutem a história, 100% verídica. Não é o que vocês estão imaginando, mas assim que foi. A filha dela, da irmã do Dvir falecido, ou filha de Dália, a mesma pessoa, fazia curso de artes e havia uma exposição de artes em Jerusalém. Ela chega para a mãe e fala, Ima, a gente pode ir para essa exposição de artes que eu queria ver, minha Kitá vai lá, eu queria ir com você. Minha classe vai, eu queria ir com você. A mãe não estava com vontade, não queria, mas ela falou, tá bom, não posso parar de fazer minha filha viver porque eu estou mal. Então ela levou, com bravura levou a filha, e veio um menino, durante a exposição, senta no colo da mãe Dália. E começa a brincar, etc e tal, e a mãe pergunta para ele qual é seu nome. Não é o que você está imaginando. Diz, a criança, meu nome é Eshel. Não sei se é um nome famoso, meu nome é Eshel. Eshel, esse é meu nome. E a mãe, Dália, sentada lá brincando com a filha, começa a brincar com a criancinha, fala para ele, bonito nome. Eshel, você quer ser meu amigo? O menino fala, sim, eu quero ser seu amigo, começa a brincar. Passou 2, 3, 4, 5 minutos, 2 bancadas para trás, quem estava? Os pais, pai e mãe de Eshel. Então eles começaram a falar em hebraico, Eshel, vem aqui, deixa a moça em paz, ficar com a filha dela lá, com que ela está cuidando, e vem aqui ficar com Abi e com a Ima. Só que Eshel não queria ir, estava segurando a mão da Dália. O que ela fez então, a Dália, mãe daquela menina e mãe do Dvir falecido, foi levar quem? Esse menino Eshel até os pais dele, 2 bancadas para trás lá, nessa feira cultural em Jerusalém. O pai chama Eshel e fala, Eshel, vem sentar comigo e brincar com Dvir. Quando a mãe escuta isso, ela arrepia e fica um silêncio que o mundo inteiro parou, o relógio parou e não continua andando.
Dália fica pálida e pergunta para o pai, quem é Dvir? O pai de Eshel fala, olha, o irmão dele, meu outro filho, esse bebê que está no carrinho. Esse bebê tem alguns poucos meses. E ele se chama Dvir, diz o pai, já que você perguntou o nome dele, em homenagem a um menino que eu não conheço, que faleceu em Gaza, chamado Dvir Emanuelov. Uau! E a mãe pergunta para ele, mas por que justo esse nome? Fala, não, porque o meu ginecologista falou alguns meses antes do meu filho nascer, que ele estava talvez com uma dificuldade de nascer. Eu falei para Hashem, por favor, se meu filho nascer bem, eu vou chamar ele Leilu Nishmat, em homenagem a algum outro falecido, algum soldado. E aí, a Dália começou a olhar para esse Dvir. Esse Dvir começou a olhar para a Dália. E o pai e a mãe verdadeira do Dvir começaram a olhar para eles e falaram, olha, meu filho está mexendo as mãos. Pega ele. Eu acho que Dvir quer lhe dar um abraço. Pessoal, história de chorar. Eu acho que Dvir quer lhe dar um abraço. Esse é o Koach da Tfilah. Mesmo quem diz que tem coincidência no mundo, aqui é impossível. É o menino que é Dvir. Ele foi chamado Leilu Nishmat, o Dvir, que era meu filho. E eu pedi para ele me dar um abraço. E os pais falaram sem saber de nada. Ele está mexendo as mãos, eu acho que ele quer lhe dar um abraço. A mãe olha para Kadosh Baruch Hu e fala, Hashem, obrigado por atender minha tefilá. Eu entendi que de fato tinha uma razão maior para o meu filho ir embora desse mundo que eu não sei qual que é, com muita dor, mas obrigado por sentir um abraço do meu filho Dvir. Depois que eu vi essa Gemara e vi essa história e vi tudo que a gente está aprendendo, a Gemara em Brachot, quando fala sobre tefilá, tem uma das opiniões, fala Alevai, Yaret, Oxalá, Tomara, Sheit Palel Adam Kolayom, que a pessoa fique passe o dia inteiro rezando. E a pergunta que todo mundo deve se questionar, qual que é? Se eu ficar o dia inteiro rezando, quem vai trabalhar por mim? Não é para a gente, por enquanto, mas houve uma época no Talmud, e parte sim é para a gente hoje, é que se eu acredito na minha tefilá, quem vai fazer as coisas pela minha pessoa? Aquele que faz de verdade, que faz tudo pela gente, que é Kadosh Baruch Hu de qualquer forma. Tefilá resolve tudo. É uma questão de enfoque. Eu vou me explicar. Se eu tenho um problema no meu casamento, obviamente que depois que eu já fiz o meu esforço. Se eu tenho um problema no Hinuch dos meus filhos, na educação dos meus filhos, depois que eu já me informei como eu tenho que me esforçar para educar meus filhos de verdade, se eu não estou fazendo algo grave. Se eu tenho algum problema na minha empresa, eu fiz certo, mas todo mundo dá algum deslize e teve algum problema na minha empresa. Eu fiz meu estadlut, meu esforço, e agora? O que eu preciso fazer? Qual a resposta? Continuar fazendo a sua estadlut. Qual a estadlut da pessoa? Qual o esforço da pessoa? Tefilá é parte da estadlut, do esforço natural da pessoa. Se eu estou falando comigo mesmo, se eu entender que para o meu Shalom Bait, para o problema de Hinuch dos meus filhos, para achar um Shidur para minha filha, para o meu filho, para minha Parnassá, Tefilá é essencial para tudo. Olha que interessante. Estou no meio da reza, qual a coisa que mais dá vontade de pensar? Em tudo menos na Tefilá, porque outras preocupações vêm na minha cabeça, não vem? Se eu entender que agora eu estou preocupado com a importação do container, mas a solução, eu vou falar com o despachante, mas a solução está enraizada também na tefilá. Se eu pensar no despachante na hora da tefilá, eu estou perdendo a solução. Não é por ser tzadik ou não ser tzadik. É olhar para a tefilá com outro enfoque. Eu vou falar uma coisa para vocês que é muito pessoal minha. Eu vou falar para vocês, eu tenho convicção máxima. Eu sei que é muito pessoal, mas eu conto para vocês. Tudo que a Kadosh Baruch Hu me deu na minha vida, de pouco de Torá que eu tenho, Baruch Hashem, a família que eu tenho, o trabalho que eu tenho, tudo veio da tefilá que eu fiz. Eu falo para vocês do fundo do meu coração. Eu sei que é muito pessoal isso, mas eu vou contar para vocês. Tudo o que eu fiz e tudo que eu faço hoje veio por causa que a Kadosh Baruch Hu, Berachamim, gigantes, deu porque eu fiz tefilá. E se eu não fizesse... Faz pra gente, eu vou falar para vocês uma história. Se eu não fizesse tefilá e não tivesse alguma coisa que eu tenho hoje, eu ia estar me privando disso. Ia chegar daqui a 120 anos e falar, Hashem, mas Hashem, por que você não me deu isso? O que Hashem ia responder para mim?
Você nunca me pediu? Ou você me pediu, que nem que você pede, dá um pãozinho? Você me pediu de verdade? Uma vez me pediu de verdade? Não, mas eu não rezei a Amidá, eu estava com vergonha. Não estou falando de Amidá. Fora da Amidá. No quarto, fecha a porta. Isso é rezar. Isso é conversar com Hashem. Ah, mas eu já fiz tefilá muitas vezes e não fui atendido. Pergunta boa. Não. Esquece disso. Como assim esquece disso? Não posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Eu fiz tefilá e não fui atendido. Não sei se foi o caso. 6 estrelas. Lá vamos nós. Em Parashat Vairá, Sefer Bereshit, não é coincidência, né? Hashem vai destruir Sodom. O que ele fala para Avram Avinu? Eu vou destruir Sodom, Avram Avinu. Tá bom? E no meio da narrativa, que Hashem está contando para Avram Avinu, antes de destruir Sodom, que ele vai destruir Sodom, quer dizer, para Avram Avinu rezar, ele fala algumas palavras. Ve'Avraham hayo hi ele goi gadol. Avram Avinu dele vai sair um povo grande. Depois Hashem volta e continua falando que ele vai destruir Sodom. Aí Avram Avinu entende a deixa, que é para ele fazer tefilá para Sodom. Avram Avinu rezou por Sodom, nadou e, português claro, morreu na praia. Porque o que aconteceu com Sodom? Quem sobrou de Sodom? Ninguém. Hashem deixou salvar alguma outra pessoa de Sodom porque era a família de Avram Avinu. Mas de Sodom não sobrou absolutamente nada. Nem o chão de Sodom não produz nada lá. Uma área não fértil. Sobrou nada. Agora olha que interessante. O que esse passuco está fazendo aqui? No meio da história de Sodom, e Avraham vai ter um povo grande. Obrigado. E o hambúrguer vem com ketchup e a mostarda vem junto e a brahá do zambusa que é mezonot. O que isso tem a ver no meio da história? Nada. Por que contou no meio da tefilá de Avram Avinu? Sabe o quê? Antes de descontar, melhor dizendo, que eu vou destruir Sodom, Avram Avinu, você vai ter um povo gigante. Hazak o Baruch. Quem contou que Avram Avinu amanhã à noite vai comer formudamas? O que muda que ele vai ter um povo grande? Não é parte do diálogo aqui. O Magid Midubno responde de uma forma brilhante. Ele fala o seguinte, olha que legal. Ele conta que havia, quer dizer, o Magid Midubno conta histórias que nunca aconteceram, mas é só uma chave. Viu que podia ter acontecido, 2 businessmen foram viajar para algum lugar. E aí eles estavam passando lá, falaram, poxa, a gente precisa trazer algum presente para as crianças em casa. Um businessman, A, ele tinha alguns filhos, B tinha um filho só. Então A foi na loja, encheu o carro. O carrinho comprou uma roupa para um, brinquedo para o outro, tal, saiu com uns 20 itens. E o outro saiu com um carrinho vazio. Então o businessman que tinha muitos filhos, falou, pô, você não vai comprar nada? Falou, olha, eu não sei o que vai servir para o meu filho. Mas essa roupa não sei se vai servir, esse brinquedo não sei se ele vai gostar. Olha você, como é que você compra tantos brinquedos, tantas roupas? Ele falou, olha, se não der para um filho, eu vou dar para o outro. Dos 10 filhos que eu tenho, algum vai aproveitar de alguma coisa. A resposta, por quê, diz o Magid Midubno, por que no meio de contar a história de Sodom, falou que Avram Avinu vai ter um povo grande, para a pergunta milenar que todo mundo tem. Rezei e não fui atendido. Hashem destruiu Sodom. Hashem falou o seguinte, se a roupa não servir para um filho, se o brinquedo não servir para um filho, vai servir para o outro. Avram Avinu, pelo fato que você fez filar por Sodom e não ajudou nada para Sodom, isso deu méritos para que no século 21 algum Yehudi possa casar com outra Yehudiá. Isso deu mérito para que na Segunda Guerra Mundial, possivelmente, os Yehudim todos não perecessem e deixassem de existir. No meio da tefilá de Sodom, Ve'Avram e Legoi Gadol, o que tem a ver? Tem. Aquela tefilá ficou no tesouro de Akadosh Baruch Hu e Hashem pagou dividendos no momento que Akadosh Baruch Hu, com sua sabedoria amor, achou ser necessário pagar dividendos. De fato, a tefilá não vem a resposta quando a gente quer, mas nenhuma tefilá volta em vazio. Tem gente que faz tchuvá, tem gente que não faz tchuvá. Você pergunta isso para uma pessoa, como você fez tchuvá? Alguns falam, estava andando de avião, o avião explodiu e só meu paraquedas abriu. É 1 em 1000. Os outros 999 quiseram tchuvá. Eu nem lembro direito porque eu fiz tchuvá. Depois eu fiz num shiur, mas meu amigo, o menino do seu lado também foi no shiur, ele continua exatamente igual. Era, foi e será. E você mudou. Por quê? Não sei. Uma vez perguntaram para o Rebbe de Ponovitch, ele falou, sabe por quê? Porque a bisavó, a avó, a tataravó de um menino fez tefilá para ele quando foi acender a vela.
O bisavô fez a tefilá quando ele estava na fila do supermercado e falou, por favor, protege meus netos, meus bisnetos. Por isso que um fez tchuvá e o outro não fez tchuvá, mesmo que os dois vieram da mesma escola, do mesmo Cris, do mesmo Minyan Sfaradi Ashkenazi, da mesma classe social e foram no mesmo shiur. Um fez tchuvá, o outro não fez. Esse é o poder da tefilá. Se tefilá fosse um WhatsApp, a Kadosh Baruch Hu não deixa nenhuma mensagem sem ficar azulzinho. Ele olha todas. Todas! Tem alguns caras que olham, fingem que não viram, né? Eles abaixam a screen lá, fingem que não viu para não responder a mensagem, mas Hashem deixa tudo azulzinho. Kadosh Baruch Hu vê, não fica offline. Nem sempre ele responde na hora, mas sempre tem uma resposta. Eu fico pensando, o que seria da vida da pessoa sem a palavra quase? Eu quase repeti de ano, eu quase peguei recuperação, eu quase bati o carro, meu carro quase foi guinchado, eu quase casei com a mulher errada, eu quase fui na festa e não tinha onde sentar. Quantos quases tem durante a semana? Alguns. O que é quase, pessoal? Né? Na risca. O quase, eu acho também, é poder de alguma tefilá que alguém fez pela gente. Quase atropelei o ciclista. Se atropelasse o motociclista, pior ainda. Que ia cair um, e de repente ia ter 300 em volta. A pessoa ia apertar o botão eject e sair voando, né? Vocês já viram alguém atropelar? Eu já vi. Dá medo. Se o cara continuar vivo depois, é a maior prova de triatameti. É muito assustador. Quase atropelei o motociclista. O que é esse quase? Algum dia você, ou sua mãe, ou seu pai fizeram tefilá por você e apareceu quase na sua vida. O quase é o poder da tefilá, é a consequência de alguma tefilá. E na fase final do shiur, um ingrediente importante para a tefilá da pessoa é, alguém falou, já que você falou para a gente alguns minutos atrás, tudo foi na tua vida, foi por causa da tefilá, reza pela gente. Bezat Hashem, tenho que rezar por vocês também, porque eu gosto de vocês como minha família, mas a tefilá da pessoa própria é indispensável. Mesmo um tzadik, rezando por ele, não é meu caso, tem tzadikim que rezam, mas mesmo um tzadik rezando por ele, a tefilá da pessoa é indispensável. Por quê? Teve um brasileiro, que não interessa quem é, não vem ao caso, que ele estava com algum problema de saúde, ele foi para Rav Chaim Kanievski, falou para ele, Rav, o senhor pode fazer tefilá por mim? Rav Chaim Kanievski fez uma pergunta para ele, você está rezando pela sua própria pessoa? Ele falou, não. Então, se você fizer tefilá, eu também faço por você. Mas o que é minha tefilá comparada com a tefilá do Rav Chaim Kanievski? Quem pode responder? 0? 0,1? Claro que não. O tzadik é um tzadik, você também é um tzadik. A tefilá da própria pessoa é uma bomba de poder. Eu posso pedir brachá para alguém? Claro que pode, se for uma pessoa correta, de acordo com a Torá e as Mitzvot. Mas isso não isenta que eu faça tefilá pela minha pessoa. Rav Chaim Kanievski falou, eu posso fazer tefilá por você, mas você está fazendo por você? Se você não fizer, não posso fazer por você. E já que a gente falou de tefilá, e tefilá não é rezar, é conversar com Hashem, para que eu possa conversar para Hashem, vai uma dica simples, que antigamente não dava para fazer, hoje dá, é a pessoa estudar a tefilá, porque um sidur, ele fica em cima da Gemara. Foi escrito, melhor dizendo, antes da Gemara. Então o sidur fica em cima da Gemara. O sidur é importante, estuda a Gemara, mas não estuda o sidur. Agora olha que interessante, o que quer dizer estudar o sidur? Eu sempre falo para meus alunos na escola isso. Traduz uma linha do sidur, que vai demorar no máximo 20 segundos, pega um sidur seu, traduz uma linha por dia, não duas, uma linha por dia, vai demorar 30 segundos no máximo. Traduz com uma frase, com uma palavra, do jeito que você quiser que você entenda. Se eu traduzir uma linha por dia, depois de 6 meses, eu vou saber a Amidá inteira. Pessoal, imagina que diferença fazer Amidá ou conversar com Hashem, é outro mundo. Aquilo ficou muito mais gostoso. Antigamente não tinha tradução do sidur, hoje tem. Mas tem o sidur já traduzido, mas eu não uso. Pega a tua tradução, investe 30 segundos por dia, pega um lápis, uma caneta e escreve do teu jeito. A tefilá fica tão gostosa quando a gente sabe o que a gente está falando para Hashem. A tefilá fica, com o nosso linguajar aqui, fusquinha. Para a tefilá ser Ferrari de verdade, eu preciso saber o que eu estou falando para Hashem. E no século XXI, participando da dificuldade de todos vocês, a história aconteceu em Israel. Um advogado estava na corte em Israel, no Bedin, lá no Mishpat, lá, e o celular do advogado tocou. O que o advogado logo fez?
estava representando um caso, protegendo o cliente dele, ele desligou para não tocar de novo. Vai que a esposa dele vai ligar 20 vezes. Então ele desligou, colocou no silencioso para não tocar de novo. O juiz do julgamento lá do Bet Mishpat deu para o advogado, depois do caso, uma multa de 500 shkalim, $150, mais ou menos. Pessoal, eu fiquei pensando o que aconteceria no Bet Knesset se cada vez que tocasse o celular tinha que pagar 500 shkalim, R$500 para o Bet Knesset. Sinagoga nenhuma ia ter problema econômico. Essa é a sinagoga mais rica do mundo. Né? Sabe que na Cracóvia tem um show, né? Porque acho que é chamado Kupa Show. Eles contavam que quem falava tinha que colocar um dinheiro na Kupa. Hoje em dia não falam mais um com os outros, também falam, mas é o celular. Olha que interessante. Tentar controlar o celular. Se você leva o celular para o Bet Knesset, não deixa no vibrador, porque vai vibrar justo naqueles 3 minutos que você começou a midá. Mas na minha sinagoga não tem sinal. Na hora da midá eu garanto que vai ter. Vai aparecer nesse Minashamai. Vai vir um milagre. Põe o negócio no silencioso, 3 minutos. Pessoal, tem gente que reza a midá mais rápido para terminar a midá e ficar mexendo no negócio, ver se saiu uma nova notícia no jornal, o Estado de São Paulo, o Globo, a Folha, o Batir, New York Times. Dentro do Bet Knesset. Ah, mas é difícil. Depende. Eu sei que é difícil, o teste é grande, o mérito é maior ainda, mas se eu entender que não é a tefilá contra o celular, às vezes minha tefilá ajuda mais do que se eu saber a notícia. Talvez a minha salvação está dentro da tefilá, não no celular. Depois, quando eu terminar a tefilá, eu vou. É difícil, é muito difícil. Não é à toa que o Shulchan Aruch fala para a gente que uma pessoa que conversa na tefilá, é melhor, essa não é a solução, tá bom? É melhor ele não ter vindo ao Bet Knesset. O Shulchan Aruch não fala isso sobre outras leis, mas a pessoa conversa na tefilá, na reza, quando ele vai na sinagoga, é melhor ele não ter vindo para a sinagoga. Ah, Rabino, então estou isento de ir para a sinagoga. A solução não é essa, a solução é se controlar. Se eu conversar uma vez, em uma parte da tefilá menos por causa disso, já valeu a pena. Não vou mais conversar no Kadish. Não vou mais conversar durante a Kriyat Torá. É grave. Por que é tão grave? Porque a tefilá é tão poderosa que conversar lá dentro é desperdício de diamantes. Que Bezat Hashem a gente possa sonhar com as coisas que a gente gosta muito, que a gente tem intuições boas. Sonhar na hora certa, nos sonhos, em Orlando, e durante a tefilá, que Bezat Hashem a gente possa fazer tefilá, que Kadosh Baruch Hu ajude a gente a fazer tefilá para as coisas boas, que Kadosh Baruch Hu atenda nossas tefilot, que a gente acredite de verdade que a mina de ouro, o segredo, o tesouro, encontra-se enquanto nós conversamos com a Kadosh Baruch Hu, aonde quer que nós estejamos.